Gente, hoje a gente vai falar sobre a importância das histórias como recurso terapêutico. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu descobri a importância das histórias, porque eu sempre gostei muito de ler histórias, de escrever, inventava minhas poesias, meus contos, mas o poder da história, descobrir que toda vez que a gente conta história, a gente está entregando uma ferramenta terapêutica, foi só quando eu fui fazer uma pós-graduação de contação de histórias. E aí eu percebi na prática o que as histórias faziam na minha vida. Porque o que acontece com as histórias, né? A simbologia delas tem acesso direto ao inconsciente. Então, toda vez que a gente ouve o Era Uma Vez, a gente se transporta para a jornada do herói. É como se a gente se transportasse, fizesse as analogias necessárias, né, da nossa situação com a jornada do herói. E aí ele mostra que tem possibilidades de saída dos conflitos, porque em toda a história tem um desafio, né? Os personagens sempre enfrentam alguma dificuldade e depois eles descobrem uma possibilidade de sair do conflito. Toda a história tem um final feliz, embora muita gente fale, a vida não é assim, não pode ser assim. Então teve uma caça às bruxas, aos contos de fadas. E, gente, não faz sentido. Na verdade, não é que é tudo lindo nos contos. A Branca de Neve e a Cinderela perdem a mãe logo no começo. Quase todos têm alguma perda grande na família, nos contos. Tem dificuldade, enfrenta dragões, monstros, bruxas. Mas o que a gente manda para dar aquela segurança é a possibilidade de um final feliz, independente de tudo que aconteça. É como se eu mostrasse para a criança, principalmente naquela idade pré-escolar, que eles morrem de medo de perder os pais. A gente fala que apesar da maior perda, né, porque a gente não pode garantir que aconteça, e eu lá no consultório já peguei vários casos de perdas de mãe, de pai, a gente não pode garantir a eternidade, infelizmente. Mas a gente garante que apesar de tudo de ruim que possa acontecer, sempre tem uma possibilidade de final feliz, de saída do conflito, de sobreviver além das dificuldades, né? Então, isso que é o lindo das histórias. E aí, o que eu fui percebendo quando eu saía desse curso, que eu saía mais leve, mais criativa. Então, assim, tudo melhorava depois que eu ouvia uma boa história e um bom final feliz de viveram felizes para sempre. Mas eu comecei a utilizar as histórias lá no meu consultório de psicopedagogia, porque quando a gente faz a psicopedagogia, a gente aprende a trabalhar com as habilidades cognitivas, a trabalhar de uma maneira diferente, mais lúdica, né, que desperte mais o interesse. Mas, depois que eu fiz o curso com as histórias, eu comecei a aplicar no consultório. E eu percebi que a criançada melhorava muito mais rápido, porque eu garantia para eles o excelente de utilizar as histórias, né? É porque a gente dá aquele equilíbrio emocional, aquela insegurança que eles veem, por exemplo, para uma criança na alfabetização, né? A criança que está com dificuldade, a alfabetização pode virar um monstro, uma bruxa, um gigante terrível. Mas quando a gente conta uma história que aquele serzinho pequenininho, ou aquele mais que tem mais frágil, mais inseguro, consegue superar as dificuldades. Então, isso é muito bacana, quando a gente garante esse equilíbrio emocional. Então, o que eu comecei a fazer no consultório? Eu não deixava de contar história nenhum dia, até hoje. Foi aí que surgiu o método Paula Furtado. Eu comecei a colocar muito as histórias no atendimento, e quando tinha alguma coisa eu não conseguia uma história de acordo, eu inventava. E aí eu fui escrevendo os livros da demanda que eu sentia no consultório.
No começo, os meus livros, as histórias, era muito minha pegada professora. Para quem não me conhece, né, eu saí da sala de aula, eu fiquei 17 anos em sala de aula e já estou há 29 anos no consultório psicopedagógico. Então, quando eu saí da sala de aula, a parte professora era muito forte. Então, todos os meus livros no começo sempre tinha uma pegada pedagógica. Então, eu tenho uma coleção Na Ponta da Língua, que trabalha as trocas surdas e sonoras. Aí eu tenho o Era Uma Vez Aprendendo Português, que eu ensino toda uma maneira diferente de trabalhar a gramática e ortografia, sempre em cima de um texto. Mas aí eu fui percebendo a demanda terapêutica, porque eu fui fazer as pós das contações de histórias e cada vez mais elas entravam na minha dinâmica, e depois eu fiz a arte terapia. Então começou a cada vez mais vir pacientes também com lado emocional. Eu percebi que quando eu contava uma história que fortalecia, a melhora era muito mais rápida. Então, foi aí que eu comecei a também inventar as histórias com fundo terapêutico. Então, sei lá, a criança veio com dificuldade de aprendizado, mas, na verdade, ela nunca tinha ido mal na escola. O que acontecia é que os pais tinham se separado. Então, eu inventava uma história de separação de pais, que garantia essa segurança, garantia que os pais iam continuar amando, apesar de toda... de mudar de casa, de não estar com os dois pais ao mesmo tempo, e foi assim que eu fui criando esses meus 96 livros, hoje publicados com o fundo terapêutico e alguns com fundo pedagógico, tá? O que eu coloco muito nas escolas que eu dou assessoria é isso, gente, a história, contar a história nunca é perda de tempo, porque o que eu vejo muito nas escolas que eu dou assessoria, é que as pessoas utilizam as histórias mais quando é a parte de leitura e interpretação, e de maneira escrita ainda, desenvolver essa parte oral só aparece mais na educação infantil, e depois quando chega no ensino fundamental, já esquecem dessa parte, né, de estar desenvolvendo, porque eu até entendo, porque o currículo tem bastante coisa para ser dada, tem um monte de exigências, tem provas, tem avaliações, mas dá para a gente colocar uma história e que a gente vai garantir esse equilíbrio emocional, porque todo mundo tem alguma dificuldade, e aí o aprendizado vai acontecer de uma maneira muito mais tranquila e mais efetiva. Olha, aqui está como eu posso adquirir seus livros. Olha, a grande maioria dos meus livros é da Girassol Brasil. Então, entra no site, é www.girassolbrasil.com.br. Lá estão todos da linha terapêutica, né? E tem alguns também, o Era Uma Vez Aprendendo Português também é da Girassol. Mas qualquer livro que vocês queiram, vocês coloquem no Google. Todos estão em todos os sites, Amazon, Mercado Livre, Submarino, tem no meu site também, o paulafurtado.com.br, mas em qualquer um que vocês colocarem, vocês colocam o nome do livro, Paula Furtado, aparece em muitos lugares, assim, Submarino, Mercado Livre, tem em todos. E na Girassol Brasil, eu não sei se o cupom desconto ainda está valendo, mas... Se não, amanhã eu conto para vocês, porque tem um cupom de desconto que estava valendo até dezembro, não sei se ele ainda está valendo, que tem 30% de desconto. Quem quiser tentar é colocar Paula Furtado tudo junto no final da compra, onde está escrito cupom de desconto, que até dezembro estava 30%, não sei se ainda está valendo. Se não tiver valendo, a gente dá uma chorada lá para começar a valer nessa semana, tá bom? E aí, essa parte das escolas que eu estava falando, o que eu vejo muitos professores ainda fazendo? Só utilizar as histórias quando sobra um tempinho na aula. Fala assim, sobrou 10 minutinhos, deixa eu pegar aqui um livro na estante e começa a ler a história.
Só que eu vou contar uma coisa, muitas vezes eles nem finalizam a história, isso é terrível. Por quê? Porque muitas vezes a gente manda a criança para casa sem terminar a história, e a gente não dá essa garantia do final feliz. Aliás, eu falo muito isso para os pais também. Às vezes os pais estão contando história, a criança pega no sono. Tem que ler a história até o final. Eu tenho que garantir o final feliz para eles. Mais arte viva nas escolas para formar o ser. Exatamente, Isadora Fabi, não sei qual dos dois. Mas é exatamente isso. E agora com a nova BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, onde é obrigatório a gente trabalhar as habilidades socioemocionais, é a hora da gente utilizar as histórias, porque as histórias já trabalham todas as habilidades socioemocionais, independente da gente fazer uma dinâmica, da gente fazer uma atividade, você contou a história, ela sempre tem uma habilidade socioemocional a ser trabalhada, tá? Eu queria que vocês escrevessem, relembrassem, sabe aquela sensação do eu nunca me esqueci, aquela magia que a história nos proporciona. Sempre quando eu dou curso, eu escuto alguém falar assim, nossa, eu nunca me esqueci quando a minha avózinha contava história. No final do ano eu fiz várias lives com o Maurício de Souza e quando perguntavam dessa situação de contar histórias, da importância, ele também fala muito da avó dele, que contava todo dia, tinha uma história nova para contar, e olha só o que ela criou lá na frente, né, o Maurício de Souza. Eu também, a minha recordação muito forte era a minha avó contando história para todos os netos, na cadeira de balanço. Quando eu penso nisso, eu quase que sinto o cheiro, eu quase que vivencio aquele momento de era uma vez, né, e de viveram felizes para sempre. Eu quero que cada um visite aquele seu momento do eu nunca me esqueci e escreva aqui qual foi a história que marcou a sua infância. Quem não tem uma história para lembrar, tenta ver depois de crescido também qual foi aquela história que me encantou, que eu queria sempre ouvir, né? Que sempre tem alguma coisa para contar. Eu vou fazer aqui umas dinâmicas com vocês, a gente vai tentar descobrir a função de cada história. Ai, que pena, Isadora. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai eleger uma história como sua. Qual dessas histórias, vamos pensar nos clássicos, nos contos, né? Que eles não estão até hoje aqui vivos por um acaso. Mas eles estão vivos porque eles têm acesso direto ao inconsciente. Então, vamos colocar assim, vamos pensar nos contos. A Ivanilde também não teve, Romeu e Julieta, quem mais? Dos clássicos, quais a história preferida dos contos de fada mais conhecidos? Cinderela, Branca de Neve. Qual é a sua história favorita? Chapeuzinho Vermelho, bacana. A Bela Adormecida, aprendi a gostar das histórias por conta da Isa, minha filha de 11 anos. É o livro que comprei, que ela mais ama. A Primavera da Lagarta, que bacana. Esse livro é uma graça mesmo, né? Que mostra bem essa transformação mesmo, né? A Bela Adormecida, também nunca tive isso, embora tive um pai maravilhoso e tenho uma mãe impecável. Como eles não viveram isso, creio que tenha sido por isso. Verdade, tem muitas pessoas, na minha época eu tenho essa lembrança da minha avó, mas lá em casa mesmo tinha umas vitrolinhas com os disquinhos da Disney. A gente ouvia história por esses disquinhos. Então, muitas mães, elas vivenciaram isso, né, de ouvir pelos disquinhos, e terminaram não passando isso. Isso é uma coisa muito de modelo, né? Mas a gente não pode ficar sem uma história. Então, quem não tiver vai ter de lição de casa hoje de elencar uma história para si próprio. Soldadinho de Chumbo, Negrinho do Pastoreio, Chapeuzinho Vermelho, adorava quando a minha mãe contava. A minha avó contava.
João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, adotei esse. Os Três Porquinhos, também não tive, mas amo os Três Porquinhos porque contava para meus netos fazendo teatro. Os Três Porquinhos é fantástico. Também não tive isso. Deixa eu ver. Minha melhor recordação foi com uma professora do primeiro ano, que toda sexta-feira contava uma história diferente, como Branca de Neve, Cinderela e tantas outras. Que boa essa professora, hein? Eu ia falar isso agora, eu lembro direitinho desses disquinhos. A gente mais ou menos na mesma faixa, né, Vânia? No entanto, lia muitos Três Porquinhos para meus alunos, ficávamos encantados juntos. Eu não tive na infância, mas eu li muito para as minhas filhas e eu gostei muito da Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo, que é do Chico Buarque, também é fantástico para trabalhar o medo, né? Também gosto dos Três Porquinhos, Tenho que Pensar. Leio bastante para meu filho, quase todas as noites ele pede para ler um livro, isso é fantástico. Tem muita diferença entre você ler um livro acadêmico e livro de histórias, porque ao ler a história você se encanta, exatamente. Adoro-te, também adoro Mágico de Oz. Tem um novo que compramos que se chama Não Abra Este Livro, parece que você está falando com o personagem, que graça. Então, tem muitas histórias contemporâneas muito legais, aqui no YouTube também tem João e Maria. Adoro livros de imagens, também é bem bacana, né? Tem aqueles livros, muito legal, gente. Olha quantas histórias que passam, porque é esse o poder das histórias. E quando eu falo para os pais, quando eu dou palestra para os pais, eu falo assim, gente, a hora que vocês descobrirem o poder terapêutico, os consultórios ficam vazios. Falo para as mães lerem até na gravidez, porque o inconsciente da mãe com o inconsciente da criança já está ligado. E a simbologia trabalhando é fantástico, gente. Vocês não imaginam o bem que estão fazendo. Os colegas Nossa, eu adorava os colegas também. Essa professora de primeiro ano fez muita diferença na minha vida. Sim, porque as histórias fazem esse vínculo. O Maurício de Souza falando da avó, vocês falando aqui, os netos de vocês falando da avó, os filhos, sempre tem essa conexão, né? A gente dá aquela garantia para ele que o grande problema dele também tem solução. Então, Mowgli, Três Porcos. O Mowgli também é uma delícia, é verdade. Exatamente. Eu quero fazer com vocês, porque assim, ao longo desses 29 anos aí de consultório, eu fui estudando muitos clássicos e fui percebendo o que cada um trabalha, qual é a função terapêutica de cada conto. E é nisso que eu formatei no método Paula Furtado. Mas o que eu quero fazer com vocês é uma atividade que eu vou falar uma história e a gente vai pensar juntos para que serve, qual é a função dessa história. Porque o bacana é que vocês também vão aprender a escolher a história para determinado tema. Porque é o que eu falo, todas as histórias servem, porque todas têm uma dificuldade para ser vencida, um grande problema que é vencido pelo herói, né? Tem a jornada do herói, e no final tem o final feliz, o almejado final feliz. Mas tem histórias certas para determinados temas. Quando a criança é menorzinho, ou mesmo assim, até uns 8, 9, eles começam a buscar, eles ficam te pedindo o conto outra vez, porque é a história que ele está precisando trabalhar. Mas com os nossos pacientes, ou com nossos alunos, já é legal a gente saber para que serve cada história, porque aí eu vou utilizar a história certa e o trabalho vai ser feito de uma maneira muito mais rápida, porque eu já escolhi a história que ele está precisando ouvir. O que me salvou na adolescência foi ler romance, eu viajava muito, olha que bacana. E é verdade, essa coisa da história certa, né? Porque a gente escolhe a história, conta no consultório, mas que alguns pais ficam, nossa, mas ele vai lá para ouvir história, eles não sabem esse poder da história. E o que a gente pode colocar é exatamente isso. Às vezes um filme de romance nos salva, às vezes para o adolescente, por que vocês acham
que o adolescente gosta tanto de filme de terror? Quem sabe aqui me colocar? A gente pode ver que é uma fase. Eles começam lá para os 14 anos, até os 17, eles só querem assistir filme de terror. Por que esse encantamento com os filmes de terror? Né? Por que não aparece tanto mais tarde ou mais cedo o filme de terror? Mas a adolescência, todos vão já na pré-estreia do filme de terror, já está a turma inteira lá. Por que vocês acham? Adrenalina? Sim, tem a coisa da adrenalina, o adolescente adora adrenalina, mas a função terapêutica os desafia também é desafiador. O adolescente gosta desse desafio, ele gosta de ser desafiado, eles gostam da adrenalina, eles gostam daquela coisa de que eu posso. Mas tem uma função terapêutica diferente. É verdade, minha filha tem 16 anos e adora, na verdade assistimos juntos. Bacana, 16 anos, tem essa faixa bastante gosta. É porque a maneira fantasiosa deles lidarem com a morte. As mães que não têm o hábito de ler não sabem o poder da leitura, exatamente. Mas, voltando para os adolescentes, o que acontece? Eles ouvem contos de fada que garante esse final feliz, né? Então tem um grande problema, tem um desafio, morre a mãe, morre o pai no conto, morre o irmão, tem muita morte no conto, né? Quem fala que o conto é tudo fantasia, não, é muita realidade ali. Eles se sentem corajosos? Sim, porque na verdade é a maneira fantasiosa deles lidarem com a morte. Nessa fase da adolescência, eles já não escutam mais história, então eles não têm aquele inconsciente de que tudo vai dar certo no final. Porque o adolescente vai assistir aqueles filmes de terror, morre todo mundo, mas ele vai se identificar com aquele único que sobreviveu. Né? É como se fosse novamente os contos atuando, só que de uma maneira mais atrativa, como vocês todos colocaram. Se sente desafiado, se sentem corajosos, mas inconscientemente é como se fosse eles lá atrás ouvindo os contos de fada, falando que todo o grande problema deles também vai ter solução, que tudo vai dar certo no final, que eles são fortes, são corajosos, que eles conseguem sobreviver, apesar de enfrentar um maluco, um psicopata, né, os Fred Krueger da vida, mas eles sobrevivem no final. Então é muito bacana quando a gente percebe isso, o quanto o inconsciente, às vezes, busca sozinho as estratégias para se sentir bem. Então, é essa a função terapêutica dos contos. É uma ferramenta riquíssima que eu tento muito passar para as escolas, para os consultórios, e que agora eu acho que vai dar para deitar e rolar por conta da BNCC. As pessoas vão perceber que elas vão ter um instrumento riquíssimo nas mãos. Quer ver? Eu vou falar um conto e a gente vai fazer esse treino, tá? A gente vai pensar para que esse conto serve. Hoje eu nem vou ficar falando, essa leitura que eu vou fazer eu estudei muitos contos nos originais, tá? Então tem toda aquela leitura, não é nem tanto a leitura psicanalítica da coisa. Eu vou fazer mais pela simbologia do Jung mesmo, e analisando a história em si, do que se trata. Então, vamos lá. Cinderela, qual vocês acham que é o tema principal da Cinderela? A Cinderela não apareceu aqui, né? Eu vou até contar para vocês, acho que quem já viu algumas lives sabe disso. Eu não gostava da Cinderela quando eu comecei a minha pós-graduação. Porque, para mim, o herói era aquele que age, que sai, que luta, tipo uma Mulan. E quando eu fiz a pós os contos de fadas na visão junguiana, eu aprendi que o herói é todo aquele que sofre transformação. Olha, já acertaram aqui a resiliência. Exatamente. A Cinderela, ela é heroína, lá, parabéns, acertou, pela resiliência, porque ela consegue, a resiliência, gente, diferente do que todo mundo acha, do que eu achava, não é submissão,
Não é porque ela estava lá, a madrasta maltratava, as irmãs maltratavam, ela servia de empregada para elas e não tentava mudar, ela tentava. Na verdade, a Cinderela no original, ela não fica esperando a fada madrinha, era isso que me irritava na Cinderela. Eu achava que ela ficava lá chorando, esperando ajuda mágica, e não é isso. No original, ela pegava um ramo de aveleira, né, que ela pediu para o pai, ela plantava no túmulo da mãe, ela ia lá rezar e chorar, aí a resposta vinha. Era como assim, porque nasce uma árvore nesse túmulo e é de lá que vem as respostas. Então é muito lindo quando a gente entende a simbologia, que a gente vê que na verdade essa árvore aí de avelãs, ela dava resposta para ela, que era onde estava a mãe, porque na verdade é o intuitivo que a gente recebe da família. A árvore genealógica, né? A árvore é família. Então ela tinha aqueles momentos de quietude, como se fosse uma meditação, uma oração, cada um busca esse momento de quietude do jeito que quer. Mas as respostas vinham. Então, a Cinderela, assim, como habilidade socioemocional, o que trabalha é a resiliência, é a capacidade de se adaptar. Não, ela em nenhum momento, ela não quis transformação, tanto é que ela transforma, ela consegue uma vida melhor no final, mas ela teve essa resiliência para esperar. Agora, tem um outro ponto na Cinderela, que na verdade é um ponto negativo, que a gente pode trabalhar, principalmente com alunas, alunas, mas naquela faixa de 12 anos é que mais estou trabalhando Cinderela, por conta desse tema. Que tema seria esse? Vamos ver quem descobre. No que gira a história? Em cima de que tema, gente? Tudo acontece por conta do quê? Das irmãs, da madrasta. Qual que é o tema central da Cinderela? Inveja, muito bem. A inveja. Então, é muito bacana a gente trabalhar com aqueles pré-adolescentes. Inveja, boa, Monique. Por quê? Porque é aquela fase quando a gente pega e eu conto a Cinderela para os pré-adolescentes, para os adolescentes, e eu conto muito perto do original. Aliás, sempre que eu faço a adaptação dos contos, eu sigo muitos originais. Tem até uma Cinderela que eu gosto bastante, ó. Que eu escrevi para Maurício de Souza e para Girassol Brasil. E esse daqui já é um texto bem grande, gente. Olha como ficou bárbaro esse livro. Esse já é um texto maior. Ele aparece também no conto de Andersen, Green Perrault, mas eu já fiz com um texto para os menores. Mas eu sempre coloco a Cinderela com esse ramo da aveleira, com a árvore, sem aquela ajuda mágica, sabe? Porque tem que ter resiliência, mas tem que ter alguma ação. E ela teve ação. As respostas vinham quando ela ia lá e tinha aquele momento de solitude, onde ela orava e ficava esperando a resposta, como se fosse um intuitivo falando. Então, é muito lindo. Então, quando eu trabalho a inveja, que eu coloco para elas, do que essa história, né? Em torno do que ela gira? Que aí começa a falar da inveja e saem 1000 histórias da criançada. Por favor, indique para nós um bom curso para nós sobre essa temática. Olha, eu fiz os dois no Instituto Sede Sapiente, que é lá no mesma rua da PUC, na Monte Alegre. São os melhores cursos que eu fiz sobre essa temática. É o Contos na Visão Junguiana e a Arte de Contar Histórias. A beleza dela era o que mais incomodava a madrasta e suas filhas. Sim, e principalmente nos originais, eles falavam muito na bondade dela que irritava. Então, eles aprontavam com ela e ela continuava lá firme e forte. Ela não era rancorosa, ela não queria a vingança assim o tempo inteiro. Então, ela era resiliente, ela não era submissa, porque ela nunca deixou de acreditar que ia ter uma mudança. Agora,
Agora tem uma história, quem vai adivinhar? São Paulo. Isso, Ana Lúcia, em São Paulo. Mas tem, ó, vai ter bastante novidade, eu vou fazer muito curso aí das histórias, vocês vão ver como é bem bacana. Agora tem uma história que trabalha mais ainda a inveja da beleza, qual que é? Quem se arrisca? Qual é a história que gira em torno da beleza, da vaidade, que o foco central é a vaidade? Imagina. Qual é a história? Ó, a Cinderela, o principal é a inveja. Isso! Estão afiadas hoje, hein? É a Branca de Neve, exatamente. A Branca de Neve, eu também trabalho muito com a criança ou com o adolescente, ou que é muito uma vaidade exacerbada, com uma falta total de vaidade também, né? De se olhar, de se gostar. Então, é bem bacana, a Branca de Neve. Tá todo mundo afiadinho aqui. Exatamente. A Branca de Neve também trabalha muito essa coisa daquele momento que ela vai para a floresta, também é um momento de solitude dela, onde ela vai aquecer as forças dela e voltar. Teve uma série de lives que eu fiz aí, elas estão até no meu YouTube. É muito interessante vocês assistirem, porque lá eu conto a história no original e vou falando da simbologia. Mas só da gente sabendo, assim, que nem a gente está treinando agora de saber um geral sobre cada história, é muito bacana, porque a gente já sabe qual usar no horário, na hora certa, né? Ai, meu problema, a minha classe está com problema de inveja, estão fazendo bullying com uma, tá? Aí vai lá, conta a Cinderela. Ah, tá, pessoal só com vaidade, ficam desprezando as... Branca de Neve. Então vamos lá, eu vou falar das histórias que apareceram aqui. João e Maria. O que trabalha João e Maria? Ó, vamos pensando no tema da história, né? Tá lá a parte de que eles viviam numa pobreza, os pais abandonam na floresta, aí depois tem toda a sedução da casa de doces, eles vão lá com a bruxa. O que será que trabalha, né? Porque é uma história, se a gente for pensar, bem triste, né? E na época que ela foi inventada, o abandono, olha aqui no YouTube, Marcela, muito bem. Abandono, muito bem. Exatamente. Ela é muito legal, gente, para contar para crianças adotadas. Manipulação também. Da madrasta total, né? Para crianças em adoção é muito bom, porque elas já sofreram uma rejeição da barriga, né? E como a gente está falando, psicanálise dos contos de fadas, exatamente. Como a gente está falando de rejeição, né, que teve essa rejeição, e quando a pessoa é adotada, o que costumam falar é que os pais não tinham dinheiro, que não tinha para alimentá-los, porque o alimento, na parte de simbologia, não é só a comida, o alimento também é o afeto. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Ela teve uma rejeição também dessa parte afetiva. Então o pai e a madrasta abandonam na floresta, né? Por conta de comida. E aí eles são seduzidos pela comida, pelo doce. O doce é exatamente essa sensação de alegria, de felicidade, de prazer, né? Quando a gente come um doce. Então eles são seduzidos pelo doce, né? Então, é uma história que é fantástica para trabalhar qualquer distúrbio alimentar, porque tem a falta de comida. Então, para anorexia, eu já trabalhei muito, João e Maria, e para bulimia também, e para compulsão alimentar. Então, ela serve para os dois lados. Eu trabalhei com uma criança que era no consultório, que ela era adotada, e ela todo dia me pedia João e Maria, João e Maria, João e Maria. E ela e a irmã tinham sido adotadas, só que uma tinha compulsão e a outra tinha anorexia. Então, olha que doido como fazia para as duas. Não confiar em estranhos também é bacana. E aí,
Com as duas eu trabalhava, mas era pelos opostos, mas era muito bacana os trabalhos que saíram. Então, a que tinha compulsão, uma vez que eu contei a João Maria, eu pedi para ela desenhar a parte que ela mais gostou da história. E ela tinha muita compulsão por doce. Só que quando eu contei a história, eu falei assim, olha, você vai desenhar a parte que você mais gosta, o que a gente imagina que ela ia desenhar? A casa de doces, né? Eu tinha certeza que ela ia desenhar a casa de doces. Só que não foi. Ela desenhou o Joãozinho na gaiola, lá na jaula dele, a mãe obrigando ele a comer. Porque a mãe dela ficava tão em cima para ela parar de comer, que para ela a parte máxima era estar numa jaula sendo obrigada a comer. Então é muito engraçado como a simbologia fala sozinho, né? E a outra também, o que mais incomodou foi quando os pais abandonaram elas na floresta, ela me falou, porque na verdade eram duas irmãs, mas o inconsciente fala tão, ele se conecta tanto com o personagem, que ao invés de falar que foi quando o pai abandonou os dois na floresta, ela falou quando o pai abandonou as duas na floresta. Então ela estava se projetando na situação. Então dá para trabalhar muito. E é qualquer tipo de rejeição, a criança não precisa ser adotada, ou esse abandono ser tão forte como, né, um abandono dos pais biológicos. Mas às vezes ela fica pedindo porque ela se sente abandonada na própria casa. Às vezes ela se sente rejeitada pelos amigos, pelo professor. Então é uma história que dá para trabalhar muito abandono e a parte alimentar também. Vamos para mais uma que vocês falaram? Bela Adormecida. O que trabalha a Bela Adormecida? Vamos lá, vamos ver quem vai. A Bela Adormecida é uma história que eu trabalho para os pais. Ela é bem bacana, porque assim, ciúmes também, verdade, tem os ciúmes da fada. Perseverança, legal, da parte do príncipe, né, bem bacana. Que mais? Eu utilizo abandono, eu utilizo muito traição também, eu utilizo muito com os pais, eu já utilizei em reunião de pais na escola, porque o que acontece, o que aconteceria de diferente se o pai tivesse desmame, desfraldar, deixa eu ver, o abandono é como uma morte, a criança passa por essas mortes desde o nascimento, a saída do útero, desmame, desfraldar e da escola, perfeito, exatamente. E essas mortes, às vezes esse abandono é a hora que ela está na escola mesmo, exatamente isso. Às vezes a gente prepara a criança, não é para a morte física só, né, às vezes pode acontecer, mas é para aquelas pequenas mortes do dia a dia, né, esse abandono das 4 ou 6 horas que eu estou na escola, a minha mãe foi viajar, o tempo que ela está trabalhando e que está longe de mim, então, por isso que é importante a gente ir fortalecendo esse inconsciente para ir aguentando essas coisas. Mas olha que bacana da Bela Adormecida que vocês vão ver para trabalhar com os pais. Se o pai tivesse chegado para a filha, né, porque o que significa o picar o dedo na roca? É como se fosse as drogas, né? Então ela pica com uma agulha ainda, dá uma sensação de adormecimento, né? Ela adormece mesmo, ela fica fora de sintonia, é como se fosse uma analogia para as drogas. Eu já trabalhei com crianças de rua e quando eu contava essa história e a menina, a pequena vendedora de fósforos, eles falavam, na hora eles davam link, é que nem a gente se sente quando a gente também dá uma picadinha, né? Então era bem bacana isso. Então mostra a falta de diálogo do pai, porque o pai era tão arrogante, tão prepotente, né? Porque ele era o rei. Então ele manda sumir com todas as rocas, como se ele fosse estar com a filha todos os momentos da vida dela. E quando teria sido muito mais prático, ele falar, olha, tem uma maldição, tá vendo isso aqui? Isso é uma roca. Olha, isso é droga. Droga adormece, dá uma sensação boa, mas depois você não consegue voltar, que era o que acontecia com a Bela Adormecida. Então,
Se tivesse essa parte, quando você joga para os pais e pergunta por que deu tudo errado na história, eles começam a entender a importância do diálogo e que eu não vou estar com eles o tempo inteiro. Nem dentro de casa a gente não garante nada. A criança pode estar trancada no quarto e estar na internet fazendo coisa que não deve, entendeu? E hoje em dia é mais vivo do que sempre essa situação, de que a gente não garante, mas que a gente tem que preparar essa criança para a vida, né? Porque eu não vou garantir que eu vou estar o tempo inteiro. Mas ele achou que eu sumindo com as rocas, ele tinha resolvido o problema. Então essa história é muito bacana para a gente fazer um trabalho com os pais. Eu já contei essa história com o pai no consultório, ele achou que eu estava louca de contar a história. Mas eu parei nessa parte aí da prepotência, de que achou que ia sumir, porque ele estava se cobrando que ele dava tudo para o filho tinha ido para as drogas. Então a gente vai colocando essa situação, a gente não garante nada, a gente tem que preparar, estar junto e preparar para a vida. Não adianta a gente achar que some, que a gente dá conta, que a gente vai livrá-lo das más companhias. A gente tem que prepará-los para perceber o que está para acontecer. Muito bom. Outra que apareceu aqui foi a Chapeuzinho Vermelho. O que trabalha a Chapeuzinho Vermelho? A Chapeuzinho Vermelho, ela trabalha muito essa coisa da sexualidade mesmo. No original, abuso sexual, exatamente. Gente, a coisa, quando ela tá lá e tá falando pra avó, nossa, vovó, você tá tão estranho, esse nariz é estranho, é para situação de abuso e muitas vezes de dentro de casa, né? Ele tá estranhando porque aquele desobediência, insegurança, perfeito, Marcela, isso mesmo. Às vezes aquela pessoa que tá lá para me proteger, ela vem com umas coisas estranhas, essa boca não tá parecendo que é sua, esse olfato não tá parecendo que é seu, então é para preparar a criança para situações de abuso mesmo, porque a Chapeuzinho Vermelho, ela fala da ingenuidade, né, da menina ingênua que termina caindo na conversa, na lábia do lobo, né, nessa ingenuidade. São aquelas meninas também que... Eu já tive uma paciente que é adulta, hein? Já era adulta, e eu fiquei contando muito Chapeuzinho Vermelho para ela, porque ela sempre caía nas lábias do lobo. E ela não entendia. Ela vinha contar dos namorados novos dela, todo mundo via que o cara não era uma pessoa legal, e ela enxergava aquilo que ela queria enxergar. Então, é muito legal o Chapeuzinho Vermelho para a gente preparar a pessoa para ficar esperta, preparar a inconsciente. Aquela história que teve em São Paulo, não sei se vocês lembram, do maníaco do parque, ele era a história, teve até uma tese de doutorado que a pessoa comparou o maníaco do parque com a Chapeuzinho Vermelho. Porque se aquelas garotas tivessem escutado o Chapeuzinho Vermelho, o inconsciente tinha falado, quanta informação, verdade? O inconsciente tinha falado que alguma coisa estava errada, né? Porque, olha só, gente, o cara era um cara que não tinha nenhum jeito de ser um agente, não tinha a menor pinta, não tinha nada, não tinha como a pessoa achar que aquele era um agente de uma agência famosíssima. Ele levava as meninas para tirar foto no parque, no meio do mato, no escuro, à noite, quando o parque estava fechando. Elas não viam uma equipe de fotógrafos, de nada, mas elas iam mesmo assim. E ele não enganou uma, ele enganou 11. Quer dizer, nenhuma teve esse insight de, olha, alguma coisa está errada. Se tivesse escutado a história, tinham se tocado. Esse assunto é apaixonante, é verdade. Eu amo, deixa eu ver o que mais aqui para falar. Faltou proteção também, mas cuidado por parte dos pais. Hoje em dia não tem como deixar criança sair sozinha. Verdade. Mas muitas vezes, e eu vejo isso pelas minhas adolescentes, lá do consultório, eu escuto histórias que eu fico com o cabelo em pé. Né? O pai deixa numa festa, elas pegam o Uber e vão para outra, gente novinha. Quer dizer, às vezes os pais não sabem onde eles estão.
né? Por isso que a gente tem que preparar muito para eles saberem que eles estão caindo numa armadilha. É a percepção das armadilhas que eu posso cair. E aprender a enxergar não aquilo que eu quero enxergar, né? Porque eles fantasiam muito, mas aquilo que realmente está acontecendo. Então, é muito legal quando a gente vê. E quando eu vi essa tese aí, eu já tinha pensado, quando eu vi a notícia do Maníaco do Parque, a gente fica tão junto com as histórias, né? Que eu pensei nisso, eu falei, parece a história da Chapeuzinho. E realmente era a história da Chapeuzinho. Então, na verdade, essa história, mamães, professoras, por favor, contem muito, porque é para preparar a criança para perceber as armadilhas que ela pode cair. E olha que a gente pensa que elas são super informadas, mas eu ainda vejo em consultório quanto que elas são ingênuas, o quanto que ainda entram numas frias, saem com umas pessoas que, nossa, quando começa a me contar as histórias, já começa a surtar só de escutar, né, de imaginar o que podia ter acontecido também com elas, que às vezes dá certo e podia não dar, né. Então é muito complicado quando a gente escuta isso. Mas basicamente a Chapeuzinho Vermelho é para trabalhar essa ingenuidade, tá bom? Qual outra história que vocês falam? Ah, Patinho Feio. Patinho Feio também é uma que é bem fácil da gente descobrir o que é, né? Mas o que eu amo no Patinho Feio é a empatia, que está em falta. A gente fala muito, né? Um assunto, é uma palavra que usam bastante, mas que eu ainda vejo muita falta de empatia. O livro que eu escrevi aí para a coleção Bem Me Quer, Empatia, exatamente, Vânia. Eu coloquei exatamente o que eu escuto em consultório. Então, quando eles vão falar de alguém que não é sociável, que tem algum problema, alguma dificuldade, eles vêm falando que o fulano é muito estranho, a fulana é estranha. Então, não falo com ele porque ninguém gosta dele na classe, ninguém chega perto. Então, eu ainda fico muito trabalhando e tentando falar com eles dessa falta de empatia. Autovalorização, sim. A transformação, Patinho Feio, para a gente trabalhar autoimagem, autoestima, é muito legal. Mostrar que todo mundo tem um cisne dentro dele, né? O quanto é bacana e que a gente só precisa descobrir, né? Porque mesmo quando ele está lá no lugar que todo mundo acha ele lindo, que ele já encontra os outros cisnes, ele precisou se olhar e ouvir do outro, né? A importância da valorização do outro também, que é muito grande, assim, né? De chegar, de ouvir um elogio, né? Eu converso muito isso com os pais. Não aquele elogio, assim, o tempo inteiro, né? De tudo é lindo, tudo é maravilhoso do filho, que não é a verdade, né? Mas aquele elogio na hora certa. Tem uma paciente exatamente assim, 22 anos, exatamente. A gente vê direto, vocês vão ver, quando a gente começa a estudar os contos, o quanto a gente percebe as pessoas, né? Esse é meio Chapeuzinho Vermelho, esse daqui é o Patinho Feio, esse daqui é não sei o quê. Então a gente vai começando a relacionar cada um, ou com o nosso momento de vida, né? Podem reparar, assim, com os filhos, com os alunos de vocês, o tipo de filme que eles cismam. Com alguma parte ele está se identificando. Outro dia eu recebi de uma mãe, até foi a escola que me mandou, a mãe mandou para a escola, um toco, gente, o menino não tinha 2 anos, ele estava com um livro meu na livraria, chama Cuidado para Não Explodir. E é de um de um porco-espinho, que ele é muito enfesado e que ele ataca espinho para todo lado, que ele era muito bravo. E esse menino entrou na livraria, ele viu meu livro, pegou o livro, olhou para a mãe e falou: a Paula Furtado. Ele decorou o nome da autora. Ele não tinha 2 anos. E a mãe não acreditava, ele olhava e falava assim: a Paula Furtado, a Paula Furtado. E aí ele já tinha o livro, ele fez a mãe comprar mais livro. E ele andava com livro, dormia com livro. E aí eu virei para a mãe, é óbvio que ele tinha se identificado com o personagem. E aí eu brinquei, ele é o que bate ou ele é o que apanha?
né? E aí a mãe falou, ele é o que apanha. Então, ele estava se trabalhando com o meu livro, né? Porque era toda aquela história de que que o outro amigo batia o tempo inteiro nele, ele só apanhava, mas a esperança daquele final feliz de que tudo ia dar certo, ele ia parar de apanhar. Mas é muito lindo quando a gente enxerga o porquê que eles estão no conte outra vez. Então, enquanto eles estão pedindo para repetir, a gente vai repetindo. Para os professores de educação infantil, na fase da alfabetização, gente, vou dar umas dicas aqui de histórias que são fundamentais para esse processo. É o Pequeno Polegar, João e o Pé de Feijão, tudo que for, deixa eu ver qual tem outro, o Gato de Botas também, todos esses que o pequeno, ele consegue vencer o monstro, porque nessa fase da alfabetização a gente precisa muito fortalecer os pequenos, porque eles chegam achando que é uma coisa mágica, que todo mundo fala que ele vai aprender a ler, escrever, então ele chega lá e já acha que a coisa é de uma hora para outra. Eu trabalho muito João e Pé de... é o João e Pé de Feijão, exatamente. O João e Pé de Feijão é aquele, tem toda aquela simbologia de quando ele sobe no pé de feijão, que ele está crescendo, e é exatamente como eles chegam lá na alfabetização achando que vai ser mágico, né? Que de uma hora para outra ele vai conseguir superar todas as dificuldades e já vai começar a ler no primeiro dia. E eles vão entendendo que é um processo. Nessa fase, os contos são, assim, fundamentais. Aliás, em todas as idades, a gente pode ir pegando uns contos mais elaborados. Eu escrevi um para Girassol Brasil, que chama Era Uma Vez Aprendendo Português. Esse é para os maiores, é adotado muito em 5º ano, 6º ano, e onde eu já coloco toda essa parte dos contos bem perto do originais, então já acontece bastante coisa. Esse daí é da Girassol. Bom, eu sigo muito original, então essa coleção aqui chama Grandes Clássicos, é da Girassol com a Maurício de Souza. Tem o Contos da Carochinha, o Contos de Anderson Guim Perrot, também é pela Girassol, e o Contos da Carochinha. Esses livros têm até alguns premiados já. Esse livro foi premiado como o melhor livro da China, o melhor livro infantil na China em 2011. Ele ficou bem bacana e agora eles lançaram, a gente lançou em versão pop também, tem o Contos da Carochinha. Então, eu coloquei perto do original, mas esse tá uma versão assim para os de 8, 9. Esse aqui tá um texto bem maior também. Esse livro ficou lindo, essa coleção ficou lindíssima. Obrigada, beijos para todas. Qualquer dúvida pode colocar lá que eu respondo todas.